Nós estamos iniciando a aula de número 3 do estudo de número 9 da nossa turma 2 aqui do Seminário Teológico de Base, que faz parte da Escola de Discípulo, que é o Ministério de Ensino, né, do Ministério Deuteronômio. Nós temos trabalhado aí, né, nas últimas aulas, né, antes do recesso que nós tivemos por conta do nascimento do Benício, né, e também por conta da fatalidade na saúde do pastor Rodrigo, que começou esse estudo, deu a primeira aula, a aula de número 1, tratando sobre a interpretação da Bíblia. Na semana passada, após essa pausa, eu retornei aqui com o estudo com a aula de número 2 sobre esse tema, apesar de não ter abordado de forma direta. E hoje nós vamos concluir essa estrutura, né, trato sobre a interpretação da Bíblia. Vou pedir ao Cristiano para nós orarmos, para nós podermos iniciar a nossa aula em nome de Jesus. Amém? Amém, pastor. Senhor Deus, eu venho te agradecer por mais uma oportunidade dessa noite, Senhor, que nós possamos absorver a aula do pastor Lúcio, que nós possamos ter o entendimento, Senhor, e a clareza do entender dessa aula, Senhor. E quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos e reunidos com os irmãos nesse momento. E agradecer por estarmos juntos, todos nós irmãos, nesse momento, e também agradecer por aqueles que não possam estar, Senhor, e agradecer pela nossa igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém, obrigado. Então, hoje nós vamos tratar, né, eu vou fazer uma recapitulação aqui de algumas partes, para nós podermos, enfim, avançar nesse tema. Paz, irmã Eliane, paz do Senhor, minha irmã, né? Paz, pastora Tati também, a esposa entrou. Então, o texto base, né, dessa lição é 2 Timóteo, nós passamos por ele agora, né, tem pouco tempo, na série de mensagens Cartas para o Novo Mundo, na nossa igreja, né, nós estamos passando cada carta, né, do Novo Testamento, e terminamos agora, né, 2 Timóteo, e alguns domingos atrás nós passamos para o 2 Timóteo 3, falando sobre esse tema, né, sobre, o título da mensagem foi até Suficiência, quando eu preguei, que é tratando sobre a suficiência da palavra de Deus em nossas vidas. E esse texto de 2 Timóteo 3,16, ele é a base, né, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Então, como nós estamos tratando de um tema que é a interpretação da Bíblia, eu queria abrir, né, perguntando a cada um de vocês, assim, o que diz esse versículo para vocês, né? Quando você diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Você quer colocar a sua opinião, Cristiano, irmã Liane, Gabriel, pastora Tatiana, Daniele, né? Está aqui também. Fique à vontade. Quando você lê sobre toda a Escritura é inspirada, por que essa declaração é tão importante? Por que você considera, se é que você considera, né? Qual é a sua visão sobre essa declaração a respeito de 2 Timóteo 3,16? Se alguém quiser falar, só abre o microfone. Pastor, eu acho que mostra as inúmeras funções da Bíblia, né? Acho que a gente pode dizer assim, que ela também não é só para ensino, acho que ela também é para correção, ela também é para orientação, né? Acho que isso mostra as inúmeras funções que a Bíblia tem e também mostra que ela é completamente atemporal, né? Porque se a gente pensa em todas as pessoas que estão mencionadas na Bíblia e considera o tempo, né, que essas pessoas viveram, né, a época, a gente vê que ela é totalmente atemporal, né? Sim, e é muito incrível pensar que Deus que inspirou todas essas pessoas. Não foi uma pessoa, não foram só os apóstolos. Vem desde o Antigo Testamento. Então, é isso que me faz refletir, assim, quando penso nessa passagem. Amém. Amém. Mais alguém? Cristiano, Daniele, Mariane? Pastor, eu confesso Eu que... estou participando, mas estou um pouco ocupada porque chegou 2 filhotes aqui em casa. Eu estou cuidando dos filhotes, mas estou pensando na aula, tá? Tá bom, Mariane. Fica à vontade. Pode falar, Cristiano. Não, eu confesso que eu não tinha esse entendimento, eu tinha muita dúvida, né? Em relação, eu questionava, eu falei, mas foi escrito, mas foi escrito por nome. Mas realmente faz todo sentido que tem que ter a inspiração de Deus, porque senão é impossível ter esse entendimento e ficar tão claro para a gente hoje. Hoje para mim, isso está muito claro, e muito assim, não só da minha fé, mas do meu entendimento, que é a inspiração de Deus. É a inspiração de Deus, eu tenho a certeza absoluta, porque a Bíblia ela tem todo um sentido, né, um porquê. Então, assim, é muito especial, assim, não dá para explicar, mas eu tenho a certeza que é a inspiração de Deus. Amém. Daniele, não sei se está podendo falar, se tá claro. Se quiser também, tá, Daniele? Fica à vontade. Eu vou se quiser, abrir o microfone. Mas é exatamente isso, né?
Quando nós começamos a conhecer a palavra de Deus, a Bíblia, a gente começa a ter essa percepção dessa inspiração. Mas como o tema da nossa aula é a interpretação da Bíblia, por que eu estou batendo em esmiuçar o versículo? Porque, assim, todas as palavras da Bíblia, elas têm um significado, têm a sua colocação e a sua importância. Por exemplo, desse texto aqui, o que nós tiramos de tão importante quanto, né, o que o Gabriel tocou, por exemplo, a Bíblia não serve só para ensinar. A Bíblia, ela é útil para ensinar, mas ela é útil para repreender, ela é útil para corrigir e para instruir na justiça. Nós vivemos tempos onde as pessoas dentro da igreja, e não uma crítica a uma denominação em si, mas talvez ao cristianismo protestante de uma maneira geral, onde a gente tem gerado uma geração que não está aberta, por exemplo, a ser ensinada, a ser repreendida, a ser corrigida. Faz parte da caminhada cristã o ensino, a correção, o ajuste, a instrução, né? Hoje e aí eu falo por experiência pastoral, não é obviamente que essa correção, essa instrução, essa repreensão, ela não é para perder o irmão. A Bíblia diz que quando nós vamos confrontar alguém, nunca é para perder, mas para ganhar a pessoa, para ensinar, é para melhorar, é para corrigir, mas faz parte do processo da caminhada cristã esses ajustes. E as pessoas, elas têm dificuldade hoje com isso, elas não sabem mais não estão abertas mais a serem corrigidas, a serem ensinadas, a serem instruídas, porque acreditam que o evangelho se torna... A igreja é um lugar para a gente ir receber bênção. O pastor tem que orar para mim uma oração forte, tem que pegar uma palavra que me anime, eu tenho que sair leve do culto. Se eu não sair leve do culto, então Deus não falou, Deus não está agindo. Mas a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que nós devemos pregar a palavra, e a palavra ela vai ensinar sim, ela vai trazer sobre bênçãos sim, sobre promessas sim, mas vai também repreender comportamentos sim, vai corrigir atitudes sim, e vai instruir naquilo que é justo, naquilo que é correto sim. E esse texto de Timóteo, ele tem um ponto aqui que parece que passa muito batido para nós, mas ele é importantíssimo nos dias de hoje, que é toda a escritura é inspirada por Deus. Por que esse ponto, toda a escritura é inspirada por Deus? Porque a Bíblia não diz que uma parte dela é inspirada por Deus. Alguns livros são inspirados por Deus. Que uns versículos sim, outros não são inspirados por Deus. Toda ela, Gênesis capítulo 1, Apocalipse capítulo 22, toda ela é inspirada por Deus. Cada versículo, cada texto, cada livro, cada autor, toda ela foi inspirada pelo Senhor e ela é útil para todas essas questões. Por que isso é importante? Porque nós vivemos num tempo, qual é a característica da nossa sociedade? Nós vivemos numa sociedade helenista, né, que olha para suas próprias coisas, que vive seus próprios desejos. E uma das características da nossa sociedade é o relativismo. Eu tenho pregado. Nós relativizamos as coisas. Nada é absoluto. Não existe uma verdade absoluta. Existe a minha verdade, a sua verdade, a minha vontade, a sua vontade, o meu desejo, o seu desejo. Tudo é relativo. Isso é verdade? É relativo. Depende de quem está olhando, do momento. O que é verdade para mim hoje pode não ser amanhã. E essa é a questão de oscilar, por exemplo, em relação à verdade, isso tem um nome, né? Isso tem uma palavra que chama hipocrisia. A pessoa que é hipócrita, uma coisa é verdade hoje, amanhã não é, ela não sustenta aquilo que ela defende como verdade. E a Bíblia diz que toda ela é inspirada por Deus. Ou seja, nós vivemos numa sociedade que hoje tenta relativizar, muitas vezes, a própria Bíblia. Não, esse versículo serve. Deus é amor. Tá vendo? Deus aqui, diz que Deus é amor. Logo, eu posso ter todo tipo de comportamento que eu quiser. Eu posso ser adúltero, eu posso ser mentiroso, eu posso ser beberrão, eu posso ser viciado, eu posso ser homossexual, eu posso ser o que eu quiser, porque Deus é amor, ponto. Mas a Bíblia não diz que só Deus é amor. Deus é amor, sim, Deus se define como amor, mas Deus também vai definir lá o que é pecado, em Gálatas capítulo 5, as obras da carne, que é luxúria, embriaguez, divisão, facção, homossexualidade, de uma feitiçaria, uma série de outros. Então, mas esse versículo aqui serve para mim, então eu vou pegar ele. Esse aqui não, esse aqui não. Se a Bíblia é um todo único, ela é toda a escritura inspirada por Deus, toda ela precisa ser considerada em todo o tempo. Teve até muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, quando eu comecei a caminhar na minha fé, eu estava no seminário, na época saiu uma tradução da Bíblia em português que tinha um erro, que eles botaram um quê? Ele bota assim, toda escritura que é inspirada por Deus é útil para o ensino. E na época a gente, né, as correntes acadêmicas bateram em cima disso, porque esse que mudava todo o sentido. Toda escritura que obviamente não está no original, né, esse que é inspirada por Deus é útil para o ensino. Se toda escritura que é inspirada por Deus é útil, ou seja, mas se tem escrituras que são inspiradas, existem aquelas que não são. Somente aquelas partes que eu considero inspiradas são úteis. Mas a Bíblia não fala sobre isso. Segundo Timóteo, Paulo é muito
claro, ele fala toda a Escritura, toda ela é inspirada por Deus. Então, nós estamos aqui, né, com a ideia de compreender, de capturar essa capacidade de a gente entender a palavra de Deus, que ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Eu estou avançando nesses itens, porque o pastor Rodrigo já tratou lá atrás, estou só trazendo esses pontos de novo. Então, o primeiro ponto é, a Bíblia é a palavra de Deus, né? Fique à vontade, tá? Para abrir o microfone, se quiserem falar. A interpretação bíblica não é uma tarefa opcional para o cristão, né? Mas um fundamento de fé autêntico. É base da fé cristã, e eu falei sobre isso na outra aula, o conhecimento. Talvez o cristianismo protestante seja uma das poucas religiões do mundo onde não é aceitável, ou não deveria ser aceitável, vamos dizer assim, o membro praticante, aquele que está dentro, né, da estrutura protestante, não saber. Não saber não é uma opção para o crente. Não conhecer a sua fé não é uma opção para o crente. Não entender a palavra de Deus não é uma opção. Por quê? Porque é parte fundamental, lembra dos solas que eu falei na aula passada? Um dos temas é sola escritura, somente a escritura. Somente a escritura, ela é aceita como regra de fé para a nossa vida. E conhecer é necessário, é um ponto fundamental para uma fé autêntica. O crente que não conhece a palavra de Deus, ele é fadado a levar uma vida de engano, de fraqueza espiritual, de falta de conhecimento da sua própria fé e, consequentemente, de uma vida de pecados, de erros ou distante daquilo que Deus quer para a sua vida. Então, qual é o desafio da interpretação, né? A Bíblia, sendo a palavra inspirada de Deus, requer estudo cuidadoso, né? Pedro reconheceu se escrever sobre as cartas de Paulo. Nelas, e Pedro falando sobre as cartas de Paulo, né, que autentica, né, as cartas de Paulo, fala, nelas há certas coisas difíceis de entender. Pedro não alivia, não diz que Paulo escreveu coisas fáceis, não. Nela há certas coisas difíceis de entender, as quais os indoutos e instáveis torcem, como também as demais escrituras para a sua própria perdição. Ou seja, ele equipara, né, de Paulo as escrituras, obviamente, quando o apóstolo Pedro se refere às escrituras aqui, nessa época você só tinha um cânon, né, do Antigo Testamento, você tinha de Gênesis até Malaquias fechado, já era fechado do ponto de vista do cânon bíblico, né, das escrituras. Esse é um ponto importante, eu vou tocar aqui, que é justamente nos pontos, porque que nós, vocês já se perguntaram a diferença, por exemplo, entre a escritura, entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante, por exemplo? É algo que vocês sabem, já se perguntaram, têm dúvidas sobre isso, nunca ouviram falar? O que eu entendi, que eu ouvi falar, pastor, é que tem algumas partes que houve um congresso de pessoas que tiraram, que foi discutido, que não haveria sentido, mas a Igreja Católica continua. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí, só que se chama um concílio, né? Esse grupo, esse chama um concílio. Isso, eu não sabia dizer o nome, né? Não, é isso. Mas a questão aqui é justamente ao contrário, tá? Qual é a visão protestante desse tema? Quando, vamos lá, para ficar claro, você tem o Antigo e o Novo Testamento, certo? Antigo e Novo Testamento, amém? Está claro, né? Duas divisões, 39 livros no Antigo, 27 livros no Novo, um total de 66 livros pela Bíblia protestante. Não existe discussão entre católicos e protestantes sobre o Novo Testamento. Ou seja, de Mateus a Apocalipse, o cânon é o mesmo, certo? Ponto. Então, a gente não está falando do Antigo Testamento, do Novo Testamento. A gente está falando agora somente da diferença que há em relação ao Antigo Testamento. Por que a visão protestante não é de que a Bíblia católica tem textos que foram retirados pelos protestantes, como os católicos defendem, mas de que os católicos adicionaram textos ao cânon original das Escrituras. Por quê? O Antigo Testamento, ele é o mesmo. O que é cânon, né? Cânon é como se fosse uma pequena biblioteca, né? Bíblia significa pequena biblioteca. Cânon era uma vara de medir que tinha antigamente. Então, ali é uma pequena coleção de livros, né? Então, o cânon do Antigo Testamento, lembra assim, o cânon bíblico é todo, do Antigo e do Novo. O Novo não tem discussão. Então, onde tem discussão? No Antigo. Por que nós entendemos que eles acrescentaram? Porque o cânon do Antigo Testamento, ele é o mesmo cânon judeu. E esse cânon judeu, ou seja, as escrituras, que são os que os judeus utilizam hoje. O que o judeu usa e a gente não usa? Eles usam o Antigo Testamento, que nós usamos que eles não usam. Eles não usam o Novo Testamento, o Antigo Testamento eles usam. E o cânon judeu da Septuaginta, né, que é da tradução do hebraico, do aramaico para o grego, ele é exatamente o cânon protestante. Ele é de Malaquias
até, de Gênesis a Malaquias. O cano protestante e o cano judeu são exatamente iguais. O cano onde se verifica a adição de texto por meio de concílio, e a gente tem alguns concílios mais para frente, 300, 400, depois de Cristo, é justamente os canos que adicionam na Bíblia Católica, que reconhecem textos apócrifos, ou seja, que nós consideramos como não verdadeiros do ponto de vista da inspiração de Deus, que adicionam textos como Macabeus, alguns fragmentos, se não me engano, de Daniel, de alguns outros livros. Então, essa adição ela é posterior e ela é diferente daquilo que nós encontramos no cano judaico, que é o cano que nós consideramos o cano verdadeiro, porque assim, no tempo de Jesus, no tempo de Cristo aqui, quando Jesus veio, que você vê lá, Jesus vai até a sinagoga e lê Isaías, e Jesus, o cânon que Jesus tinha, o cânon que Paulo tinha, o cânon que Pedro tinha, as escrituras a que eles se referem, é o cânon judaico. E o cânon judaico já está fechado muito tempo antes da própria vinda de Cristo. Já estava fechado e permaneceu fechado. Está claro esse ponto aqui, Cristiano, Daniele, Gabriel, Eliane? Sim, sim. Respondeu? Foi, Cristiano? Deu para entender? Legal? Não. Amém. Então, o contexto histórico-cultural, né? Cada texto bíblico possui um significado intencional estabelecido pelo autor, né? Sobre a inspiração divina. Jesus mesmo utilizou esse princípio para explicar as escrituras, né? Jesus usa esse termo, né? Começando por Moisés e por todos os profetas, explica-lhes o que se achava dito nas escrituras. Então, quando esse texto... Claro, oi. Eu tenho uma dúvida. Eu estava pensando aqui, refletindo um pouco sobre essa questão dos concílios, né? Quando teve, né, esses concílios, que eu acho que eu entendi que foi nesse momento que ficou decidido se esses livros fariam parte da Bíblia ou não. Isso foi um concílio basicamente que só envolveu os católicos, ou isso também teve a participação dos protestantes e ali que se chegou a uma divisão, né, uma discordância? Entendi. Eu vou explicar de maneira rápida, assim, a ideia não é a gente entrar nesses detalhes, mas só para você entender. Lembra daquela régua que você não estava na última aula? Eu utilizei na última aula, eu utilizei uma... Como é que eu posso dizer? Eu utilizei uma... Deixa eu ver se eu gravei aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Eu utilizei uma linha do tempo. Por isso que eu gosto de utilizar a linha do tempo, porque dá uma visão bem legal para vocês sobre isso. Confirma para mim se vocês estão vendo aí, por favor. Sim, pareceu. Oi? Sim, pareceu. Tá. Isso aqui ela é bastante importante para a gente. Sempre eu vou voltar nessa linha do tempo várias vezes, tá? Uhum. Então, o que eu defini aqui na semana passada? Essa linha aqui maior, de cima, é o tempo de Deus, que é Kairos, tá? Deus ele não vive guardado dentro do Cronos, do tempo do homem. Deus tem uma visão... No final da aula, me lembra de eu fazer algo com vocês sobre essa questão de tempo que vocês vão entender. Eu tenho uma calculadora aqui. Eu sou contador, né? Contador mexe com números, né? Eu vou mostrar isso para vocês. Mas Deus vive num tempo que é de eternidade passada à eternidade futura. Deus, ele sempre existiu e sempre vai existir. Para nós é muito fácil entender a eternidade futura. Eu nasci aqui e vou viver para sempre. Beleza. Para a gente é até fácil entender, mas a eternidade passada é um desafio. Mas Deus vive de eternidade a eternidade. O que eu falei na semana passada foi sobre, em algum momento desse tempo de Deus, dessa eternidade, do Kairos de Deus, do tempo de Deus, que a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, houve lá, por exemplo, a criação dos anjos, um ponto no tempo qualquer, e a criação do homem, a queda do homem. Com a queda do homem, inicia-se aqui, que eu coloquei aqui, ó, nessa parte aqui, o que nós chamamos do tempo Cronos, do tempo do homem. Então, a queda starta um tempo. E aí, esse tempo, ele vamos lá, dividido, né? Eu vou colocar dessa forma, ele é dividido, vou colocar aqui um vermelho escuro, em duas grandes partes. Desculpa aqui. Em duas grandes partes. Uma que se refere... E quem divide isso é a cruz do Calvário, a cruz de Cristo. Então, deixa eu aumentar aqui. É a cruz de Cristo, aqui, ó, no meio. Pronto. Então, aqui você tem a queda e aqui você tem o final de todas as coisas. Tá claro aqui, Gabriel? Tá entendendo isso aqui? Tá? Sim, sim. A queda do homem, então Cristo aqui é a divisão. Então, aqui para trás, o que eu dizia lá naquela aula, aqui para trás, você tem o Antigo Testamento, 39 livros, apontando para Cristo. E aqui para frente da cruz, você tem o Novo Testamento, que também aponta para Cristo. Então, tudo aponta para Cristo. Então, o que Deus faz? Toda a humanidade estava condenada à perdição, ao inferno. Quando Jesus vem, ele abre aqui, através da sua morte na cruz, um novo e vivo caminho para nós retomarmos
essa eternidade com Deus. Então, por isso que o evangelho, eu vou chegar na sua pergunta, ele não é sobre condenação, ele é sobre salvação. Por isso que Jesus fala, eu não vim para condenar, porque o mundo já está condenado, eu vim para salvar. O sentido natural não é que nós estamos salvos e Deus está aqui condenando. Desculpa. E Deus está aqui condenando, mandando para o inferno, não. A Bíblia diz que todos pecaram, estão separados de Deus, e o salário do pecado é a morte. Toda a humanidade, de Adão até o último homem, está condenada à morte. O caminho natural para a humanidade é a morte, a perdição eterna. É essa aqui, ó. Deus estendeu a sua mão gratuitamente, por misericórdia e graça, e nos deu a oportunidade de nós termos um novo e vivo caminho a partir dessa estrutura aqui. Então, você tem essas. Por que eu estou voltando nela? Que eu vou precisar pegar essa partezinha aqui, ó. Daqui em diante. Eu vou pegar essa parte aqui e vou redesenhar aqui. Então, considerando que você tem aqui a cruz do Calvário, amém? Que é o nosso ponto de partida lá no Novo Testamento que eu disse, certo? Amém. Então, aqui para trás você tem um Antigo Testamento e eu vou pegar daqui para frente. Beleza. Então, Cristo veio, morreu na cruz do Calvário. Vou dividir aqui, ó, ano 100, ano 200. Não liga para a letra não, tá? Depois dá para entender melhor. 300, 400. Vou avançar no tempo aqui, 1500, 2025, certo? Onde nós estamos, certo? Beleza. Tá. Estão me acompanhando aqui, Daniele, Cristiano, Eliane, Gabriel, tudo bem? Sim, Até aqui? sim, Tá. estou acompanhando. Então, aqui, nesse ano, nesse primeiro marco aqui, eu vou chamar assim, nessa primeira estrutura aqui, ó, nós temos, vou colocar até um pouquinho aqui, ó, nesse aqui, nós temos o período dos apóstolos. Por que o período dos apóstolos? Porque João, ele é o último apóstolo a morrer, ele morre mais ou menos aqui em 95 depois de Cristo. Aqui é o ano zero, tá? Jesus morre aqui mais ou menos em 33, 35. Paulo morre aqui em 64, mais ou menos depois de Cristo, os apóstolos também. O último a morrer é João em 95. Então você tem o período dos apóstolos. Aqui, nesse período, é escrito todo o Novo Testamento. Aqui nesse período. Nesse período é todo o Novo Testamento. Depois desse período, nós chamamos aqui, daqui em diante, nós chamamos de, até 300 mais ou menos, do período dos pais da igreja. Pais da igreja. Isso é a história da igreja, tá? Isso tem uma matéria, chamada História da Igreja, a gente vê isso no seminário mais avançado, que é o período dos pais da igreja. Quem são os pais da igreja? São aqueles que vieram depois dos apóstolos. Não tem mais apóstolos. E aí você vai ter aqui uma série de pais da igreja, tá? Então, de maneira resumida, você tem essa estrutura aqui. E aí, aqui os pais da igreja, tá? Aí tem combate a um monte de heresia, que nós vemos até hoje, né? Que estão aí, por exemplo, heresias sobre Jesus só ter vindo em espírito, não ter vindo em carne, os gnósticos, toda essa estrutura surge aqui e a igreja combate, né, com grandes homens de Deus, que surgiram, grandes pensadores que surgiram nesse período, e até aqui você tinha mais ou menos essa definição do cano ali do Antigo Testamento e do Novo. Então, o que eu estou tentando dizer aqui para você? Aqui, Gabriel, não tinha nenhuma discussão, até aqui não tinha nenhuma discussão sobre o cano do Antigo Testamento, porque ele estava fechado. Ele já vem fechado do Antigo Testamento para cá. E aí, aqui nos pais da igreja, estão juntando discussão para fechar o Novo Testamento, e eles fecham o Novo Testamento por aqui. Porque aqui os apóstolos estão escrevendo, certo? E aqui eles estão compilando. O que acontece aqui em 300? E essa data aqui é importante para nós entendermos, isso aqui vai impactar um monte de coisa. Em 300, tem a conversão do imperador Constantino, que é o imperador de Roma, Constantino. O imperador romano se converte ao cristianismo. Certo? Até aqui nós temos a perseguição da igreja. Nesse período aqui, está todo mundo acompanhando. Gente, se eu estiver indo rápido, ou se não estiver entendendo, por favor, fala. Tá super didático, pastor. Tá? Até esse período aqui que nós temos o cristianismo sendo perseguido, que você lê lá em Atos. Perseguição da igreja, perseguição dos apóstolos, os apóstolos morrem, né? 64, em 2 Timóteo, Paulo está preso, ele é morto, né? Acusado de incendiar Roma, que foi incendiada pelo imperador Nero. Depois você tem o imperador Domiciano, você tem vários imperadores romanos. O Império Romano persegue a igreja. Só que Constantino, ele tem um sonho com a cruz. A sua mãe, se eu não me engano, posso faltar os detalhes, mas já acho que já era convertida. Ele tem um sonho e ele se converte ao cristianismo. Ele vê quase um escudo com a cruz, se eu não me engano, ele se converte ao cristianismo. E qual é o impacto dessa conversão? Quando ele se converte, a igreja para de ser perseguida, porque ele transforma o cristianismo na religião oficial do Império Romano. E o primeiro momento todo mundo fala, nossa, glória a Deus, Deus operou, não são mais perseguidos, a igreja tal, glória a Deus, aleluia, agora não tem mais perseguição, o imperador se converteu, maravilha.
louvado seja o nome do Senhor, só que isso traz de imediato uma série de impactos. Vamos dizer, Gabriel, que eu sou imperador, certo? Você é meu ministro de guerra. Eu sou imperador, agora eu sou crente. Onde é que você vai estar domingo? Adorando a deusa Diana ou lá na igreja comigo? Sim. Entendeu? É. A igreja passa, a religião oficial do império faz com que pessoas que não eram convertidas de fato passem a frequentar o seio da igreja porque querem estar próximos ao imperador e, obviamente, não contrariá-lo. Porque o fato de ele ter se convertido não significava que ele era menos imperador, que ele não mandava aprender, que ele não concordasse, né? Então, isso gera uma infiltração na igreja de pessoas que iam agora por conveniência, porque até então só ia quem cria, certo? Porque você cria, você tinha o risco de morrer, era perseguição. Agora é conveniência, porque não tem mais risco de morte, você estando na igreja, você é da religião do imperador. Carrega uma série de hábitos e costumes, né? Exatamente. Nesse período aqui, que eu estou colocando até aqui, o que acontece, e eu vou traçar aqui 1500, começam a vir para dentro da igreja práticas da religião romana, que tinha deuses como Júpiter, como deusa Diana, a mitologia grega, que tinha os seus próprios deuses, seu panteão. O panteão, lembra? Que era o Monte Olimpo, né? É um monte, igual um morro aqui mesmo, né? Botar aqui a nuvem e tal. Os gregos acreditavam que tinha um panteão com vários deuses lá. Zeus, Apolo, tal, não sei o quê. E eles começam a trazer essas... Só que agora é cristão. E aí começam a trazer essas festas pagãs, né? Como carnaval, como outras festas para dentro da igreja. Começa a trazer isso tudo aqui. E aí isso vai avançando no tempo, até que tem um problema muito sério, que é mais ou menos aqui em 1400, 1300, se não me engano, que você tem lá, vou colocar aqui, tá? Você tem aqui a América do Norte, América Central, aqui é o Brasil, a voltinha do Brasil, certo? Tem aqui a América, que é o Brasil, que é o nosso país. O que a gente tem aqui? O Oceano Atlântico. Do outro lado a gente tem a Inglaterra, mais ou menos aqui Portugal, Espanha. Você tem aqui o Mar Mediterrâneo, aqui a África. Aqui nessa voltinha aqui você tem mais ou menos o Egito. Aqui você vai para o Oceano Pacífico, vou desenhar mais ou menos aqui e tal, você vai caminhando. Aqui nessa estrutura do Mediterrâneo você tem aqui a botinha que é a Itália, né? A botinha da Itália, que eu vou desenhar para lá, que é a Rússia, né? Que vai para aqui a China, aqui pro canto aqui, né? Para cá a divisão aqui é a China, para lá. Você tem nessa voltinha aqui mais ou menos, você tem Jerusalém aqui. Você tem aqui o Jerusalém. E aí, com a chegada, né, do Império Romano, esse centro que era Jerusalém da igreja, que era aqui dessa região aqui que você tinha muitos convertidos e tal, que hoje é a Síria, a Líbia, o Irã, você desloca aqui para a botinha da Itália, o centro do poder, para Roma. E aí eles começam a construir a Basílica de São Pedro, que hoje é o Império, que é o centro do poder, né, da Igreja Católica, e a Basílica de São Pedro, que é a sede da Igreja Católica lá no Vaticano. E aí você começa a ter construções, né? Você tem uma divisão aqui, você tem uma igreja ocidental e oriental, a ocidental com poder em Roma, e a oriental com poder em Antioquia, mais ou menos por aqui, não, acho que é aqui, mais ou menos na Turquia, na Antioquia. Por isso que você tem aqui uma divisão. Primeira divisão, a Igreja Ortodoxa, que já ainda existe até hoje, que aí você vê aqui a Rússia com a religião ortodoxa e tal, a Igreja Ortodoxa, e a Igreja Romana com sede em Roma. E aí, para a construção de várias igrejas, inclusive a Basílica de São Pedro, começa a se cobrar algo que é importante, porque é indulgência. O que é indulgência? Era você basicamente pagar para você ser salvo, né? Você podia comprar indulgência pelo perdão dos seus pecados, perdão dos pecados do seu avô, do seu pai, da sua mãe, mesmo que tenham morrido. Você começa a ter uma série de vendas de indulgência, de relíquias, né? O osso do dedo de João, o osso, não sei o que era o intuito era arrecadar fundos para a construção da igreja. E é isso tudo. Por que eu estou dando esse avanço todo? Isso aqui em 1517, aí eu vou botar aqui 17, né, 1517, deflagra a Reforma Protestante, com Martim Lutero, e a partir daqui Calvino. Antes já tinham movimentos de rompimento, os anabatistas, né, outras coisas, mas aqui começa um movimento protestante que estabelece o que nós chamamos lá das 5 solas, que é a reafirmação dos pontos da fé protestante. Sola Escritura, sola fide, sola gratia, solos Cristo e sola Deo Glória. Somente a fé em Cristo salva, não indulgências. Somente a graça salva, nada do que você faça, nada do que você possa pagar para fazer. Somente só a Escritura, nenhuma bula papal, nenhum outro escrito tem o poder da palavra de Deus, que toda ela é inspirada por Deus, e ela está fechada no Antigo e no Novo Testamento. Solo Cristo, né? Porque a Igreja Católica defende que a salvação está nela, não em Cristo, né? Você tem que estar na Igreja Católica para estar salvo. A salvação está na Igreja. Nós defendemos que a salvação está em Cristo. Quem está em Cristo está salvo, não está na Igreja, né? A estar na igreja é consequência de um coração salvo em Cristo. E só ela deu glória, que somente Deus a glória, mais ninguém, é nenhum santo, nenhuma projeção, e tem esse rompimento aqui. E aí, por que eu dei essa explicação toda
pela sua pergunta, Gabriel. Porque é a partir daqui que, efetivamente, a gente consegue ver essas duas vertentes, onde o protestantismo segue, né? Nós, né, cremos como a Igreja de Cristo remanescente, num tempo que não se dobrou diante dessas estruturas, e você tem a continuidade da Igreja Católica. Então, é nesse período aqui, então a Bíblia que nós praticamos aqui, ela é a mesma que nós praticamos aqui. Nesse período aqui é que há essas adições através de concílios, entendeu? Entendi. Então, talvez é nesses concílios que é esse grande marco onde se divide a Igreja Católica da protestante, né? Oficialmente, 1517, na Reforma Protestante, entendeu? Entendi. 95 teses de Lutero, todo aquele processo que a gente aprende lá na escola. Entendi. Tá? Aqui ele vai na Abadia de Westminster e pega as 95 teses de Lutero. Só uma coisa importante é que quando a gente fala da Reforma, não existia naquele momento nenhuma intenção de Lutero de romper com a Igreja Católica. Entendeu? Era um chamado para reconsiderar esse ponto que acabou desdobrando para esse processo. Entendi. Super claro, pastor. Obrigado. Então, avançando aqui nessa estrutura, então, o contexto histórico-cultural que eu acabei de dar, e a guia do Espírito Santo. Né? Paulo ensina que a letra mata, mas o Espírito vivifica, mostrando que precisamos da iluminação divina para compreender verdadeiramente as Escrituras. E esse é o ponto agora que eu quero... Alguém está com a Bíblia aí que possa ler para mim? Alguém está com a Bíblia aí que possa ler? Cara, para mim não tá fácil aqui não, pastor. Eliane, Cristiano, você consegue? Daniela? Daniela acho que está trabalhando, né? Não sei se ela consegue. Deixa eu abrir aqui, então. Vamos abrir em 2 Coríntios 3. Pegar aqui, 2 Coríntios 3. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. 2 Coríntios 3, versículo 6. Eu quero ler só esse texto com vocês. Ele diz assim, a palavra assim, ó, 2 Coríntios 3, capítulo 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que vocês entendem com esse termo? Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. A irmã Eliane, se estiver aí, ela é das antigas, vai saber da Assembleia, sempre fala sobre isso, né? Por que a letra mata e o Espírito vivifica? Acho que a letra aqui não está fazendo uma referência à lei, e aí toda a exposição que a lei tem sobre o pecado, e aí uma vez que tem a morte de Cristo na cruz, né, e ele deixando o Espírito conosco, como se a gente tivesse pensando aqui, tá, pastor? Mas como se a gente tivesse ele agora com a gente para nos convencer, para nos instruir, para ter a percepção sobre o pecado, não mais agora o certo e errado da lei. Não sei se ficou claro aqui o que eu tentei explicar, mas... Não, ficou claro sim, mas é isso mesmo? Não sei. Será? Cristiano, Daniele, Liane. Será que ele não está dizendo que a gente focar na letra, estudar muita teologia, mata, e o Espírito é que vivifica, a gente tem que buscar em oração? Será que está sobre isso? Acho que o pessoal caiu. Acho que Cristiano caiu. Não, eu não caindo, eu tô tentando entender aqui, pastor. Desculpa, Cristiano, acho que você tinha caído. Durante muito tempo, né? Eu vou avançar porque... Eu não caí, não, mas como eu falei, tá meio enrolado aqui, entendeu? Mas essa eu queria a sua opinião, irmã Eliane. Fala aí, só dessa. Tá brincando mesmo, pode ficar aí na paz. Nós que somos bastante tempo, né, de igreja, assim, de igreja pentecostal, principalmente, durante muito tempo, né, usa-se até hoje esse versículo como justificativa para as pessoas não se aprofundarem no conhecimento. Você vai fazer seminário teológico para quê? A letra mata, o Espírito é que vivifica. Tem que orar mais, tem que jejuar mais, e negócio de ler muito, de estudar muito, a letra mata, o Espírito. Mais atrás, até, há 20, 30, 40 anos atrás, muitos irmãos deixavam de frequentar a faculdade, muitas igrejas direcionavam as pessoas a deixarem de fazer faculdade, de estudar, e diziam, não, para que você vai fazer faculdade? Porque a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. Você tem que buscar o Senhor, viver para a igreja do Senhor, não buscar conhecimento. Né? Só que se nós formos ler o texto, assim como o Gabriel falou aqui, a questão de interpretação do todo, né? Ele diz assim, ele começa no versículo 1 dizendo assim, será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns de cartas de recomendações para vocês da parte de vocês? Ele está dizendo o seguinte, lembra que eu já preguei sobre isso na igreja, na Carta do Novo Mundo. Os mestres judaizantes que viam cartas de Jerusalém diziam assim, nós somos mestres, tá vendo? Está aqui na carta. Paulo não tem nenhuma carta de recomendação. Aí Paulo está falando, será que a gente precisa de recomendação? Será que eu preciso me recomendar a vocês? Eu ganhei vocês para Cristo, ensinei vocês sobre o Senhor,
eu fiz sinais e maravilhas, orei com vocês, eu preciso me recomendar? Será que a carta que eu tenho não são a vida, não são vocês? A carta que eu preciso não é a vida de vocês, que eram pecadores, que eram perdidos, hoje estão transformados pelo Evangelho? Ele começa assim, e aí no versículo 2 diz, olha, vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração e conhecida e lida por todos. E está dizendo, a melhor carta que nós temos de apresentação são vocês. Qual é a melhor carta de recomendação pastoral? A sua igreja. Quem são as pessoas do nosso ministério, da nossa igreja? Tem mudança realmente? Tem abandono do pecado? Tem crescimento? Tem amor pela obra? Tem comunhão? Essa é a melhor carta, melhor do que qualquer outra recomendação. Ele continua, olha, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Ou seja, vocês não são uma carta escrita por tinta no papel ou numa pedra, como era costume da época, mas a tábua onde vocês estão escritos não é de pedra, é no coração de vocês, no coração humano. E ele continua no versículo 4, tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos. Está falando, não é nós que fizemos, é o Espírito que fez. Mas a nossa capacidade de fazer vem de Deus. E ele continua no 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. E a letra que ele se refere aqui, ele continua, o ministério que trouxe a morte foi gravado em letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do esplendor do seu rosto, ainda que resplandecente. Estou falando, olha, esse ministério da letra em pedra foi dado lá a Moisés, nas tábuas da lei, é a lei. Mas não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Ou seja, se aquilo que foi escrito na pedra era tão glorioso que os israelitas não conseguiam nem olhar para Moisés, não vai ser mais glorioso ainda aquilo que não vem da pedra, mas vem do Espírito? E ele diz, olha, se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais será o ministério que produz justiça. Pois o que outrora foi glorioso, quer dizer, a lei, agora não tem glória, em comparação à glória insuperável, que é a partir do Espírito. Então, o que Paulo está dizendo é, a letra que mata era a lei. E por que a letra mata? Por que ele diz, olha, a letra mata? Por que a lei é má? Esse é o tratado de Romanos. Nós vamos chegar lá na Carta do Novo Mundo, na interpretação de texto, nós vamos chegar lá na Carta de Romanos. Por que a letra matava? Não era porque a lei é má. Paulo trata sobre, por acaso a lei é má? Não. A lei, ela vem como a definição de Deus daquilo que era santidade. Só que quando Deus define aquilo que era santidade, que era pecado, o que a lei faz? Em vez de ela trazer vida para os israelitas, ela trouxe morte, porque ela expôs o pecado. Por isso que a letra mata. É mais ou menos assim. Nós somos pais. Nosso filho pula no sofá. Chega em casa, seu filho está pulando no sofá. Se ele não sabe que é errado, você não pode castigar ele, certo? Nunca avisou ele, está lá pulando, ele está inocente. Mas se você falar assim, olha, filho, papai está falando o seguinte para você, não pode pular no sofá. Se pular no sofá, o papai vai te colocar de castigo. A mamãe vai te colocar de castigo. Você deu uma regra, você deu uma lei para ele. Aí no outro dia você chega em casa, seu filho está pulando no sofá. Agora ele não é mais inocente, porque ele tinha conhecimento da regra, da lei. Ele é passível da punição. Só que a lei diz que a punição por infringir a lei é o pecado, que é infringir a lei é o pecado, a punição é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, quando Deus define a lei, ele expõe o pecado. E quando ele expõe o pecado, automaticamente gera morte, porque ninguém podia cumprir a lei. Por isso que a Bíblia fala que Deus passou seus olhos sobre toda a terra e não houve um justo sequer no ser Cristo. Por isso que Jesus é o cumprimento da lei. Ele veio, não vim para abrogar, não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir ela toda. Quando Jesus cumpre ela toda, Jesus estabelece o parâmetro de santidade que Deus quer, ele se torna o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por isso que, por meio de Cristo, nós cumprimos a lei e vivemos agora no tempo da graça. Pastor, então, claro, oi, Cristiano. Não, desculpa, eu cortei seu raciocínio. É que, na verdade, agora ficou mais claro para mim que eu tive entendimento de que, na verdade, a letra e a palavra somos nós. Temos o entendimento e o Espírito Santo na gente para que a gente possa levar a palavra de Deus e evangelizar, que nós sejamos exemplo. Porém, o problema hoje é o que o senhor falou. É você tirar do contexto uma palavra, por exemplo, quando você pega esse número 6 aqui, você tem um entendimento, só que existe todo um contexto. Só que, infelizmente, hoje, muitas igrejas, enfim, muitas pessoas, retiram do contexto para que aquilo beneficie
a si próprio, não no Espírito Santo, não que aquilo vai nos favorecer, não é isso? Exatamente isso. Por isso que nós devemos ter esse cuidado em conhecer a palavra, entendeu, Cristiano? Lembra que eu sempre falo de Efésios 4, que diz lá que quando nós não conhecemos a palavra, nós somos como criança, levados de um lado para o outro? É isso. Se você não conhece, eu pego esse texto aqui, tá vendo, Cristiano? Da letra mata. Não vai fazer esse curso de melhoria profissional, não. Você tem que estar na igreja aqui orando, servindo a mim como pastor, porque eu preciso que você fique aqui de segunda a sexta-feira cuidando da portaria para mim. Aí você fala, o pastor falou, me mostrou, tá lá na palavra, realmente, a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Então, eu só estou no Espírito se eu estou na igreja. Nós tivemos essa conversa, inclusive, lá na igreja, um tempo atrás, eu e você, Daniele, sobre isso, né, que vocês estavam preocupados com algumas coisas das atividades do dia a dia de vocês. Eu falei sobre isso. Porque Não, verdade. nós E a gente associamos viver em espírito, viver dentro da igreja, entendeu? E não é isso. Não, verdade. E assim, é o que o senhor falou uma vez comigo. Você tem que ter o coração voltado para Deus. Porém, você tem que ter um entendimento do que a palavra está dizendo, porque senão você acaba sendo enganado. E é fato, porque é muito. Porque quando você apresenta isso que o senhor apresentou aqui, me deu um entendimento, eu estava tentando entender. Aí, quando o senhor pegou todo um contexto e teve uma explicação, aí minha mente abriu. Então, esse tem que ter muito cuidado, né? Sim, sim. Porque uma pergunta aqui para a gente caminhar. Por que é importante isso? O que era a palavra de Deus, a lei de Deus no Antigo Testamento? Não era inicialmente, né? Depois veio os outros livros, os profetas, né? Veio o Pentateuco. Mas não era as tábuas da lei, os 10 mandamentos, não era isso? Certo? Sim ou não? Sim. Sim. Esses 10 mandamentos foram colocados dentro de uma arca, sim ou não? Sim. Junto com essa arca tinha lá o maná, não é isso? O que tinha dentro da arca? Tinha o maná e o cajado. E dentro dessa arca, a gente vai, aqui no Seminário Teológico de Badinho vai estudar mais para sempre, eu vou falar sobre o tabernáculo. O que era o tabernáculo que depois se transformou no templo no templo de Salomão, né? Que Deus permite que Davi construa através de Salomão. Templo de Salomão, o que era o tabernáculo? Era um retângulo, né, onde você tinha o átrio, a parte exterior, o pátio, você tinha o santo lugar, que era onde ficava ali o pão propiciatório, alguns utensílios do sacerdote, e você tinha o santo dos santos, que era onde ficava a arca, onde se manifestava a presença de Deus e onde entrava uma vez por ano somente uma pessoa, um único sacerdote, para ofertar sobre o pecado do povo, fazer expiação pelo pecado. Nós vamos ver isso tudo aqui no Seminário Teológico. Tem aulas no canal da igreja sobre isso, se estiverem ansiosos para conhecer, tem lá falando sobre isso. Por que eu estou tocando nisso? Vocês já se perguntaram por que não tem mais a arca? Se a arca era a manifestação da presença de Deus, por que não tem mais a arca? Por que não existe Porque o mais a véu arca? se rasgou e Jesus Cristo voltou e ele deixou o Espírito Santo para a gente, não precisa mais disso. Exatamente. E onde é que nós vimos isso? Né? Quando a Bíblia diz, né, lá em Jeremias, o Senhor diz assim, olha, vou de maneira, 31, tá? Jeremias 31, acho que de 30 a 35 ali, por ali. Deus diz assim, olha, vai chegar um dia que eu vou ter uma nova aliança, uma nova aliança com Israel, uma nova aliança depois desses dias aqui que Jeremias estava profetizando destruição. Ele fala assim, ó, depois vai chegar um dia que eu vou ter uma nova aliança. E eu vou pôr a minha lei agora, não mais na pedra, mas eu vou pôr a minha lei na mente e escrever ela no coração de vocês. O que a arca levava? A lei de Deus. A manifestação da glória de Deus era feita sobre a arca. A presença de Deus estava na arca. Por isso que ela estava no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar. Quando o véu é rompido, o que Deus faz através do Espírito quando ele é derramado sobre a igreja? A lei, ela passa a ser escrita agora não mais numa pedra, mas no coração do cristiano, na mente do cristiano, no coração da Daniele, na mente da Daniele, no coração da Eliane, na mente da Eliane, no coração do Gabriel, na mente do Gabriel, no meu coração, da minha esposa e nas nossas mentes. Então, nós passamos a ser a arca da aliança do Senhor. Quem carrega a presença de Deus hoje, no tempo que nós vivemos, no tempo de Joel, como eu preguei domingo, do derramamento do Espírito, somos nós, é a igreja. Então, quando nós entendemos que esse entendimento sobre a palavra, né, quando a gente faz esse distanciamento contextual, entende não somente como você falou o versículo, mas todo em torno dele. O que Paulo está falando? Por que ele está falando sobre ser carta? Por que ele está dizendo que os crentes convertidos lá de Coríntios são a carta dele? Que carta é essa? Por que ele está falando de carta? Não, porque no contexto ali tinham mestres que vinham de Jerusalém, que eram judeus, que tentavam fazer os convertidos voltarem a serem judeus somente, abandonarem o cristianismo, e eles se baseavam na sua autoridade, porque eles tinham uma carta escrita lá
da sinagoga em Jerusalém, dizendo que Paulo não era nada, que eles eram tudo. Quando você entende esse contexto, o texto se abre, você fala assim, não, agora eu estou entendendo o que está escrito. Isso não impacta, Deus só vai falar com você se souber isso tudo. Não, claro que não. O Senhor fala conosco através da sua palavra, porque isso é do Espírito. Mas conforme você vai caminhando, e entendendo e conhecendo, a sua fé vai ficando mais sólida, você vai botando camada por camada nesses entendimentos. E aí você afasta o perigo da má interpretação, né? E distorcer o texto, e gerar heresia. Por exemplo, eu fui kardecista há muitos anos, meu pai era kardecista, por exemplo. Eu fui criado no kardecismo desde novo. Eles pegavam um texto lá, por exemplo, estou dando um exemplo bem raso, tá? Não estou aprofundando sobre nada, nem atacando a religião de ninguém, é só uma constatação de algo que eu vivi. Lá, por exemplo, diz assim, na casa, Jesus declara lá em João 13, 14 e 15, né, quando ele está se despedindo dos discípulos, ele fala, na casa do meu pai tem muitas moradas, e eu vou para ele preparar um lugar para vocês. No kardecismo, a gente entendia que essas muitas moradas eram muitos corpos, você reencarnava várias vezes, várias moradas. Minha alma passava, eu era Lúcio, morria, virava João, morria, virava Maria, morria, virava Esté, morria, virava Josefina, morria, virava Marcos, muitas moradas. E aí você olha o texto e fala, faz sentido, tá aqui, muitas moradas. Mas, por exemplo, abstrai esse discurso de Jesus para Nicodemos, em João capítulo 2, se não me engano, 3, que ele fala assim, olha, que ele fala que é necessário de nascer da água da vida, do Espírito. Aí Nicodemos, que era principal da sinagoga, fala assim, mas como assim, eu vou nascer de novo? Jesus fala que é necessário nascer de novo, da água do Espírito da vida. Ele fala assim, vou nascer de novo, tem que voltar para a barriga da minha mãe para nascer de novo? Ele fala, não, ao homem é dado o direito de nascer e de morrer uma única vez. Olha, se o homem é dado o direito de morrer uma única vez, obviamente não vou nascer e morrer várias vezes. Como a Bíblia não se conflita, isso é só uma má interpretação que gerou uma heresia, que nada mais é uma distorção da palavra de Deus. Por isso que você conhecer toda a Bíblia, conhecer o contexto, vai abrindo seu coração e seu entendimento a respeito dessas coisas. Por isso que é importante, né? O seminário teológico é para isso, de base aqui é para isso. Nós cristãos acreditamos em quê? Em encarnação, não em reencarnação. Nós acreditamos em encarnação. Ou seja, ao tornar-se carne, Jesus encarnou. Jesus esvaziou-se da sua glória, como diz em Filipenses, encarnou, tornou-se carne. Nós acreditamos em ressurreição, não em reencarnação. Qual é a diferença de ressurreição? Eu estava falando na aula anterior. Para ressurreição, reencarnação é eu encarnar em várias carnes, várias vezes. João, Maria, Miguel, Josefina, ao longo de várias vezes. A ressurreição, nós temos a promessa da ressurreição. Nós vamos viver de novo? Vamos. O Cristiano vai viver de novo? A Eliane vai viver de novo? Daniele, Lúcio, Gabriel, Tatiana vai viver? Sim. Nós vamos morrer, mas o Cristiano vai morrer Cristiano, se Jesus não voltar antes. O Lúcio vai morrer Lúcio, mas vai ser ressuscitado Cristiano. Vai ser ressuscitado Lúcio. Assim como Jesus morreu, Jesus e ressuscitou Pedro, Paulo. Não, Jesus morreu, Jesus e ressuscitou no terceiro dia como Jesus. Um corpo glorificado, por isso que Jesus é o primogênito da ressurreição, da nova criação. A nossa esperança é como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Como Jesus teve seu corpo glorificado, nós também teremos. Por isso que ele passa a ser não só mais o unigênito, né, o Filho de Deus, mas o primogênito da nova criação, da igreja. Jesus é o primeiro exemplo dessa nova humanidade que Deus estabeleceu. E nós seremos igual a Cristo. Por isso que nós somos co-herdeiros. O que nós co-herdamos, além de toda a criação? O direito de sermos filhos de Deus. E termos o corpo glorificado, incorruptível, livre do pecado, como Jesus tem. Então, quando nós temos esses perigos, né, dessa má interpretação, leva a esses problemas. E o desejo divino, né? Deus deseja que a sua palavra seja compreendida. A exposição das palavras, de tuas palavras, dá luz, dá entendimento ao simples, e ao meu povo foi destruído por falta de conhecimento. São textos bíblicos. Amém? Amém. Eu vou precisar de mais uma aula com vocês, porque eu acabei estendendo, mas assim, é importante, estou pegando o ritmo, né, da nossa turma, né, de vocês, e não estou com pressa nesse momento, né? É importante que o conteúdo esteja bem sedimentado para nós entendermos. Então, só para a gente fechando esse slide, por isso que é importante quais são os princípios de hermenêutica. O que é hermenêutica? Que é interpretação? Quais são esses princípios? Não é nada demais. Não é nada assim de outro mundo. Quais são os princípios? Primeiro, vou lá da base. O autor e destinatário. Faça esse exercício. Primeira base. Vai ler um texto, eu vou ler Timóteo. Quem é Timóteo? Quem escreveu? Quem foi Paulo? Paulo está falando para Timóteo. Quando? Por quê? Qual a intenção? Ah, mas eu preciso disso tudo para entender a palavra de Deus? Claro que não. Óbvio que não. Quem revela é o Espírito. Mas conforme você vai ganhando, né,
esse escopo, essa base, isso vai acrescentando no seu entendimento, na sua fé. Segundo ponto, a Bíblia compara a própria Bíblia, né? Então, se você tem alguma dúvida, né, a Bíblia interpreta, perdão, a própria Bíblia. Compara com outros textos. Porque eu falei, muito demorado, será que é isso mesmo? Eu posso... Não é simples, não pode reencarnar, não, e pronto. Não é isso, não é uma restrição pura e simples. Vamos olhar o que a Bíblia diz sobre isso. Não, Jesus está dizendo aqui que o homem é permitido morrer uma única vez. Nossa, então aqui já rebate a reencarnação. Então, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. O contexto, né? Considere o versículo dentro do parágrafo, capítulo, livro. Como eu falei, pegar ali, 2 Coríntios 3:6, isolada, letra mata, vivifica, pronto. Ninguém vai mais para a faculdade, que a letra mata, que conhecimento mata. Não faz mais seminário teológico, não precisa de uma escola dominical, não precisa de mais nada. E é a desculpa de muitos pastores que não sabem absolutamente nada da Bíblia, que são pessoas que não têm compromisso com o ensino, com a palavra, normalmente neopentecostais, para ficar, não sei nada porque eu não sou teólogo, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Essa é a desculpa deles. E o próprio texto, se você volta 3 versículos para trás e vai 3 versículos para frente, o próprio texto explica o que é o contexto daquilo que Paulo está dizendo. Que não tem nada a ver com o que eles estão explicando. E por último, a literalidade. Não fica inventando o texto, não. Lê o texto. O que o texto está me dizendo? É isso. Então lê o texto, é literal. Não tem que ficar... Vocês reparam que na nossa igreja nós temos um perfil de pregação, que é o sermão expositivo. Às vezes temático, mas a maioria das vezes expositivo. Não é temático, não é só porque tem um tema, né? O temático é que você você pega um tema e usa vários textos para pregar aquele tema. Normalmente o que eu faço é adotar um único texto e expor o texto que eu estou adotando, ainda que tenha um tema, né? Então, se eu vou falar, por exemplo, domingo foi um sermão temático. Eu peguei alguns textos para falar sobre os últimos dias. Antes, em 2 Timóteo 4, foi um sermão expositivo. Eu peguei o texto de 2 Timóteo 4 e preguei sobre o texto. Então, interpreta o texto. Olha o texto. O que o texto me diz? O texto está me dizendo isso. Então, obviamente que você tem que ter o bom senso, né? Literalidade. Jesus está falando, porque se seu olho te fizer pecar, você arranca o olho. Se você somente... você ouviu que se você adulterar, é pecado, mas se você somente pensar, já adulterou. Então eu estou condenado. Claro, todos nós estamos, isso é óbvio. Mas então o que Jesus quis dizer ali? Aí qual é o contexto? Não, Jesus estava fazendo um discurso para quem? Não, para a classe de fariseus. Quem eram os fariseus? Era o mestre da lei. O que os fariseus entendiam? Eles entendiam que eram melhores que todo mundo. Inclusive o texto sobre dízimo que eu li lá na igreja de sábado, domingo, foi sobre isso. Entendiam que eram melhores que todo mundo. Davam um dízimo disso, até do coentro. O que é do coentro? Tinha do coentro mesmo. Pegava o coentro lá, contava quantas folhas tinha 10 folhas. Tirava uma folha de coentro e dizimava. Então eles se achavam muito grandes, muito superiores. E aí Jesus fala, vocês ouviram isso? Porque eles se achavam superiores. Jesus está falando, vocês acham que vocês são bons para Deus? Vocês acham que esse é o limite? Então deixa eu esclarecer. Se eu estou usando a mesma palavra, deixa eu esclarecer aqui. Então, vamos botar todo mundo na mesma página aqui. Vamos ver como toda a humanidade é miserável diante da santidade, da minha santidade, daquilo que eu espero. Você vê lá na lei que se você adulterar, você está pecando. Vocês acham que só porque você adultera, vocês são o supra-sumo. Vocês não precisam de mim. Que era isso. Eles achavam que Jesus não era o Messias, não precisava dele. Jesus está falando, mas o padrão de Deus ele é muito maior. Lá, não adulterará. Eu, porém, vos digo que se você somente olhar, já pecou. Para Deus você já não serve mais. Sua condenação é certa, o salário do seu pecado é a morte. Por isso que Jesus declara, olha, sem mim vocês não podem absolutamente nada. O padrão de Deus é muito mais alto, é muito maior. O padrão de santidade de Deus ele é ilimitado diante da nossa incapacidade humana. Por isso que somente pela graça a gente podia ser salvo. Somente através da misericórdia do Senhor eu e você podíamos ser alcançados. Nada do que a gente podia fazer poderia mudar isso. O padrão de Deus ele é infinitamente maior do que aquilo que nós pensamos e podemos fazer. Então, por isso que nós temos que nos chegar sempre ao Senhor com o coração quebrantado. Por isso que não é nunca sobre nós, não é nunca sobre o que eu estou fazendo para o reino. Eu sou pastor, estou pastoreando, estou pregando. Não é sobre mim. Não é sobre você, não é sobre o nosso serviço, é sobre ele. Eu dei uma aula anterior aqui falando sobre isso, sobre arrebatamento, os últimos dias, falando sobre algumas coisas. Uma das urgências do arrebatamento, né, da iminência da volta de Jesus que nos dá, é o serviço. Jesus, em Lucas, fala, olha, ele dá uma parábola, ele fala, o administrador é como o Senhor que colocou um administrador fiel para cuidar das suas coisas, fazer o seu serviço. Quando ele voltar, ele espera que essas pessoas estejam fazendo aquilo para que elas foram designadas. Então, eu não faço o meu serviço na casa do Senhor como pastor porque eu acho super que eu sou
sou. Não, é porque o meu Senhor, aquele que estendeu a sua mão quando eu era miserável e pecador, o meu Senhor, ele me deu um serviço. E eu espero que quando ele retorne, ele me encontre sendo zeloso por aquilo que ele me entregou. Porque eu espero, assim como deveria ser o desejo de todo crente nascido de novo, ouvir um dia do meu Senhor as palavras servo bom e fiel, entra no meu descanso. Quando você entende a Bíblia, você vai perceber que o que menos importa é o seu ego, é o meu ego. Não é sobre nós, é sobre ele. E quando passa a ser sobre ele, é sobre o reino. E quando é sobre o reino, aí tem mais coisas na minha e na sua vida são acrescentadas. Amém? Já avancei aqui 1 minuto no nosso horário. Glória a Deus. Vamos orar. Gabriel, você pode orar? Não sei se você consegue para nós encerrarmos. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Querem falar alguma coisa antes de encerrar? Bem? Amém. Amém. Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, primeiramente gostaria de te agradecer por esse espaço, Pai. Eu te agradeço pela vida dos meus irmãos que se disponibilizaram a estar aqui. Agradeço também pela vida dos pastores, Amém. do pastor, Pai, principalmente, por estar incansavelmente nos explicando, tendo paciência. Já é a segunda turma que ele está aqui conosco. Te agradeço, Pai, especificamente por ter me colocado nessa igreja, Pai, que reforça tanto, Pai, a importância do aprendizado, que espalha, Pai, para todos os seus filhos a importância de nós termos um relacionamento com o Senhor. Não só, não delegar essa função para pastores e outras pessoas. Pai, que esse ensinamento de hoje seja cicatrizado no nosso coração, que a gente consiga absorver, Pai, 100% de tudo que foi explicado aqui. Assim, eu oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. 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 Vocês, amanhã, ó, 7h30, culto Busca MD, vai ser uma bênção, uma palavra de Deus no seu coração. Nos vemos amanhã, tá? Deus abençoe. Fique na paz. Amém. A paz, a paz.